Olá, eu sou o Luís Val, estou na aldeia de Vilarinho, em pleno Parque Natural Montezinho e no território do Concelho de Bragança, para conversar com Miguel Nóvoa e conhecer a sua associação AEPGA. Hoje tenho o prazer de ter como convidado, como meu interlocutor, Miguel Nóvoa, médico veterinário, licenciado em 2003 na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Nascido em Esposende, bem jovem se aventura pelo território transmontano e se dedica a uma impressionante variedade de atividades. Diz que a sua primeira grande paixão no mundo animal foram as aves, mas não demorou muito até encontrar uma razão para a sua vida, o gado asinino, assim como também cedo se percebeu a sua vocação altruísta para o mundo associativo, pois é no universo das ONGs que tem vindo a desenvolver a sua atividade profissional. Ainda estudante de veterinária, foi colaborador do Centro de Recepção, Acolhimento e Tratamento de Animais Selvagens da UTAD e membro do NEPA, Núcleo de Estudo e Proteção do Ambiente, também na UTAD. Criou e dinamizou ainda um cineclube na Universidade, assim como assistiu aos trabalhos de enfermaria no Hospital de Fauna Selvagem da Grefa, em Madrid. Depois, um pouco mais tarde, já licenciado, produz a curta-metragem 11 burros caem no estômago vazio, do realizador Tiago Pereira, e que obteve reconhecimento nacional e internacional, tendo obtido o prémio de melhor curta-metragem no DOC Lisboa em 2006 e o prémio de melhor documentário etnográfico europeu no Festival Dialectos em Budapeste em 2007. Miguel Nóvoa é, percepção minha e que julgo não estar errada, um autêntico homem dos 7 ofícios, na medida em que tem vindo a dividir o seu tempo, o seu conhecimento e a sua dedicação a projetos tão heterogéneos como é membro da organização e produção dos passeios de burro por Tierras de Rei e Lebrano de São Martino. Revitalizou as feiras tradicionais do Naso e do Azinhoso. É membro da organização e produção do Festival Sons e Ruralidades. É membro da organização e produção do Festival Itinerante de Música Tradicional Le Burro e Le Gaiteiro. Organização e produção do Festival de Cinema Anamnesis, que acontece no Concelho de Vimioso, numa iniciativa da Associação Associar de Cine. Desempenha funções de secretário técnico da raça asinina de Miranda do Douro desde janeiro de 2003. É responsável pela execução do Plano de Melhoramento Animal da Raça e Registro Zootécnico / Livro Genealógico da Raça Asinina de Miranda. É membro da direção da AEPGA, Associação para o Estudo e Proteção da Raça Asinina, desde 2007. E é ainda membro da direção da Palombar, Associação de Conservação da Natureza e do Património Rural, desde 2004. Importa referir que, atualmente, é vice-presidente destas duas coletividades, da AEPGA e da Palombar. Trabalha como técnico superior na Palombar desde 2013, tendo desempenhado diversas funções como coordenador na implementação das medidas compensatórias do aproveitamento hidroelétrico do Baixo Sabor, entre 2013 e 2017, co-coordenador interno do projeto Life Rupis, responsável pelo desenvolvimento das ações no terreno e pelo contacto com as comunidades rurais, desde 2015, e é coordenador e responsável pela implementação do projeto Connect Natura na ZPE Montezinho Nogueira. Olá, Miguel Nóvoa, muito obrigado por aceitar o meu convite para esta conversa. Sente-se espelhado nas palavras que disse sobre si? Sim, é sempre difícil fazer um currículo e resumir aquilo que é o nosso percurso. Tendem muitas vezes também a ser um trabalho necessário e de interesse, mas fica sempre adiado para melhorarmos e para introduzir um pouco mais daquilo que vamos fazendo. Mas a forma do homem dos 7 ofícios, ou de alguma forma uma pessoa muito ligada ao mundo associativo, à ruralidade, à conservação da natureza, mas mais que tudo, hoje estamos aqui
no Parque Natural de Montezinho, naquilo que me interessa pessoalmente, que é potenciar de facto os parques naturais e a rede Natura 2000 como uma pérola por descobrir e por desenvolver. Deveríamos estar muito concentrados, não é, naquilo que é a preservação de um território fortemente identitário, com um enorme potencial, e ter cuidado com aquilo que vão ser as nossas opções de futuro, com o risco de destruirmos aquilo que é o nosso maior elemento de desenvolvimento para o futuro. Podemos sempre estar ligados que, no fundo, estas áreas protegidas e estes valores naturais conservaram-se por um ligeiro atraso de desenvolvimento de Trás-os-Montes em relação a outros territórios de Portugal, fruto, não é, da última autoestrada, das últimas pontes e Cs que permitiram que fosse mais fácil vir do Porto e de Lisboa até cá. E esse fator de atraso no passado poderá ser hoje o maior fator de desenvolvimento para Trás-os-Montes. Por isso, olhar para o território e ver que as opções não passam por criar este forte valor identitário da região e estarmos-nos de alguma forma a deixar ser comprados ou ser enganados por um desenvolvimento baseado noutros modelos de negócio de outros territórios, de outros países, parece-me que merece uma enorme reflexão da minha parte, da parte das associações e das autoridades competentes, CIM de Trás-os-Montes, municípios, CCDR, para que tenham realmente boas decisões e que não causem aqui algum desagrado daquilo que poderá ser o potencial do território das futuras gerações. Miguel, acabou de referir que estamos na escola, estamos em Vilarinho, na antiga escola primária, em pleno território do Parque Natural de Montezinho. Foi uma escolha sua, estamos aqui porque escolheu gravarmos aqui. Quer-nos apresentar este espaço, este projeto, para que é que atualmente esta escola, qual é a função, qual foi o destino que foi dado a esta antiga escola? Ora bem, estamos em pleno Parque Natural de Montezinho, no coração do próprio parque. Por curiosidade, Vilarinho foi a aldeia que recebeu inesperadamente a visita do urso pardo há uns anos atrás, penso talvez 2019, que proveniente da dispersão, o macho reprodutor veio até esta aldeia. Curiosamente, os poucos estragos que fez foram recebidos com paciência, com diplomacia, por um habitante da comunidade local, Luís Correia, que tem a empresa Apimonte e que, ao contrário, não é, de diabolizar a entrada do urso pardo, viu no seu bom acolhimento e na transformação do seu negócio para uma melhor convivência com os animais selvagens, criou um fator disruptivo para nós. Vinhamos até de organizar há uns meses antes ou depois um seminário sobre e se o urso pardo voltasse, em que reunimos especialistas e comunidades locais na discussão desse tema, não é? O que acontecerá se o urso pardo voltar. É uma possibilidade de negócio, de desenvolvimento, de potenciação do turismo na natureza. Haverá conflito com a destruição de algumas colmeias ou de algum consumo de maçãs ou cerejas de que ele tanto gosta. E, no fundo, esta aldeia trouxe-nos até nós esta visão da necessidade da discussão, da importância da convivência interespécie entre humanos e não humanos, e que de alguma forma essa curiosidade trouxe-nos também a iniciarmos a partir de 2020 a organização de campos de trabalho com jovens internacionais numa parceria da AEPGA com a Associar de Cine e com o bom acolhimento da Junta de Freguesia e da Comissão de Baldios, que é a proprietária deste espaço de Vilarinho,
a iniciarmos também e contribuirmos para uma transformação da aldeia, realizando mesas de piquenique em Castanho Bravo, ajudando a pintar algumas igrejas, tanques, no ano passado na recuperação da vedação da Nossa Senhora da Era com Castanho Bravo, e de alguma forma ir trazendo estes inputs, o não desejo da utilização de plástico na recuperação de um parque natural tão emblemático como o de Montezinho, fortemente ligado ao castanheiro, e demonstrar às pessoas que é possível realizar dessa forma. Fruto também desse convívio com as comunidades locais, surgiu a oportunidade de efetuarmos uma candidatura ao Fundo Ambiental para a dinamização deste espaço num uso conjunto com a Comissão de Baldios e com a freguesia. Não impedirá que o uso deste espaço também permita que a aldeia continue a usufruir da escola primária para a realização dos seus convívios e dos seus almoços comunitários. E neste espírito de comunidade que também nos atraiu, realizamos então uma candidatura que felizmente foi aprovada, que nos permitiu a criação do Centro de Interpretação do Património, onde neste espaço as pessoas vão poder conhecer e ver numa mesa interativa o território, os percursos pedestres associados a este território, os valores naturais associados ao território, e partir daqui para conhecerem 3 percursos pedestres que passam nesta aldeia: o PR4, o PR15 e o PR16. Este espaço também está muito ligado à toponímia e nós queremos continuar a trabalhar este enorme património que é o conhecimento ancestral dos nomes, das toponímias, não só as que aparecem nas cartas militares, mas a microtoponímia, aquilo que os nossos idosos ainda reconhecem e dão a cada uma dos espaços, não é, de uma aldeia, tem um nome, seja a Urreta, seja Sardual, seja o Cemitério das Vacas, seja a Apertadura, seja a Ribeira Mata-Cães, seja a Fompedrinha. Cada um deles está e tem um significado, e muitas vezes, se calhar, o Cemitério das Vacas não quer dizer nada, quer dizer que numa dada altura da história houve uma peste bovina que matou todas as vacas desta aldeia e que foram enterradas nesse lameiro ou nesse sítio que ficou conhecido como o Cemitério das Vacas. Mas podemos estar atentos a palavras como urreta, que é uma palavra que vem de origem basca e que naturalmente quer dizer que aquele espaço, aquela área, tem água, não é? É uma urreta. O sardual, que é onde vivem os sardões, as inheiras, quer dizer que então é uma terra pouco fértil e dada aos sarduais. Miguel, há uma certa urgência nesse trabalho de recolha, porque as gerações mais novas não têm esse conhecimento. E a razão de criarmos esta dinâmica, todos os projetos são difíceis de implementar. Vamos iniciar agora no mês de maio o início, não é? E o usufruto deste espaço, com a promoção de caminhadas interpretativas ao longo do ano, aproveitando os valores naturais, mas nunca ficará esquecido interpretarmos a paisagem, interpretar o território, envolver as comunidades locais como também guias destas caminhadas, para continuarmos a discutir e a guardar na nossa memória. Esse trabalho que referes também de continuarmos em cada uma das aldeias a realizar a recolha desta informação preciosa, esperemos, será mais um ofício que teremos que inserir aos inúmeros que temos nas nossas mãos, mas porque é mesmo necessário guardar esta memória oral que não se pode perder. Muito bem.
Miguel, medicina veterinária foi uma vontade de criança jovem ou um projeto de vida consciente? Foi uma opção, eu também daria para professor de matemática e para professor de ginástica e também para outras áreas, mas essas foram as que na altura escolhi. Havia uma forte relação com os animais e na altura, felizmente, tive a possibilidade, por curiosidade, não escolhi Vila Real, escolhi o Porto. Felizmente não entrei no Porto, entrei em Vila Real, que me deu a oportunidade de conhecer uma outra zona do país que eu ainda não conhecia, com montanhas e com uma maior ruralidade, e que de alguma forma esse trabalho animal e a minha ligação ao Centro de Recuperação de Animais Selvagens, a recuperar águias, texugos, abutres, também no processo de devolução desses animais à natureza, levou-me a conhecer o Parque Natural de Montesinho e a ajuda preciosa que tinha dos biólogos e dos vigilantes da natureza para nos ajudar a libertar esses animais e a conhecer aldeias fantásticas, e depois mais tarde o Parque Natural do Douro Internacional. E foi essa relação com estes parques naturais que me trouxe no fim, da minha carreira universitária, a aproveitar uma oportunidade de um estágio relacionado com o burro de Miranda no Parque Natural do Douro Internacional. Foi uma coincidência, a minha grande vontade era vir trabalhar para o território, e trabalhar com o burro de Miranda foi uma oportunidade que se criou através desse estágio. Portanto, juntando o útil ao agradável. Sim, juntando o útil ao agradável e de alguma forma cumprindo também aquilo que era o desígnio, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e que deveria ser. Acho que deveria haver um maior esforço pela academia de motivar os alunos que lá estudam a continuarem a desenvolver os seus estudos no território, de Trás-os-Montes. Não é que tivesse o espírito de missão, mas ajudou muito. A universidade ajudou-me a conhecer os parques naturais e a profissão que tinha e os potenciais futuros que estavam associados a essa profissão permitiu-me vir trabalhar para o Parque Natural do Douro Internacional, e aqui estou ainda, 25 anos depois. Pelo que sei, naquilo que é o Ministério do Veterinário, a sua primeira paixão eram as aves. O que é que o levou a trocar essa paixão pelo mundo dos asininos? Foi coincidência. O Parque Natural, na sua altura, vivia os parques naturais, alguns, não todos, mas em 98, ou em 2000, foi criada a área da Rede Natura, ao qual também se juntou a CPE do Rio Sabor Maçãs. O Parque Natural do Douro Internacional terá sido talvez homologado e criado oficialmente no ano 2000. O Parque Natural de Montesinho é mais antigo, mas nesses anos 2000 os parques naturais e o Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade, na altura, tinham um corpo técnico mais forte, tinham também a possibilidade de se candidatar um programa próprio de estágios que não eram profissionais, eram estágios diretamente para a administração pública, e foi a uma dessas vagas que eu me candidatei. O burro de Miranda, havia outra colega que trabalhava com a palombar, outra jovem que estava a dinamizar a erva prata, que era tentar trabalhar as ervas aromáticas e medicinais, e foi uma boa coincidência, através desse desafio de reconhecer uma raça autóctone, de um trabalho que tinha sido feito por uma engenheira previamente a mim, uma engenheira zootécnica. Em 2002 continuei o registro zootécnico da raça. Em 2003 foi possível, através desses relatórios técnicos, a DGAV reconhecer oficialmente, a nível nacional e europeu, a raça asinina de Miranda. Em 2005
ainda a trabalhar para o Parque Natural do Douro Internacional num estágio profissional. Também tivemos a sorte e uma vantagem de o burro de Miranda ser incluído dentro da lista de raças autóctones que poderiam ser candidatas à medida das raças autóctones no PDR. Na altura não era o 2020, seria um plano regional, através do IFAP, e quando as pessoas, ao poderem se candidatar com o seu animal a uma quantia não muito elevada de apoio à manutenção anual, foi possível dar uma maior estrutura à associação, na altura, com o apoio dos criadores, através da sua cota de sócio, o apoio vindo do Estado para o apoio à gestão do livro genealógico. Não é muito dinheiro, mas permitiu-nos dar esses primeiros passos. Já nessa altura, em 2005, também a associação dedicou-se fortemente havia que encontrar um novo uso para os burros, daí terem surgido iniciativas turísticas, culturais, como as que mencionámos, mas também um forte apreço pelo bem-estar animal. Foi sempre definido que sem bem-estar animal, sem uma forte cultura animal associada a estes princípios, nunca nos poderíamos expor publicamente para as pessoas virem visitar o Burro de Miranda e o território de Miranda do Douro, Vimioso, Mugadouro, Planalto Mirandês, se os animais não tivessem bem tratados. Era um contrassenso nós estarmos a divulgar e as pessoas virem visitar e verem animais magros, mal estimados, com cascos mal feitos, com mau aspecto. Por isso, intimamente tivemos sempre essa forte relação, que hoje em dia muitas outras raças têm também estas preocupações. Nós continuamos a dizer que o bem-estar animal é que define a nossa visão estratégica, porque é muito, muito importante, porque é também um fator, de alguma forma, de diferenciação das raças autóctones para outras raças. E logo em 2005 também, fruto deste conceito, tivemos a oportunidade de conhecer a Associação de Danca Sanctuário, que nos ajudou a resgatar os primeiros animais de idade e abandonados que apareciam no território. Havia pessoas com muita idade, com burros com muita idade, que na sua maioria era mais a pessoa que ia para o lar ou que tinha um problema de saúde, e encontraram na associação, no centro de acolhimento do burro, um destino para os seus animais. Ou seja, encontramos felizmente uma solução para evitar também o abandono de animais na via pública ou fins pouco dignos que eram dados aos animais nessa altura, e que a associação conseguiu romper e criar aqui um novo conceito de acolhimento animal. Miguel, a verdade é que passados todos estes anos, quase 3 décadas, o seu trajeto enquanto cidadão e enquanto profissional tem deixado um lastro multidisciplinar pelo território. E tudo indica, ou deixa de ver, que esta permanecerá como sua missão: permanecer, insistir, promover e projetar possíveis futuros. É isto que o espera? É isto que tenciona? Aquilo que o território está envelhecido, o território tem inúmeros desafios. Aquilo que nós jovens acreditamos é que para ele, de alguma forma, ter algum futuro, um futuro contemporâneo, moderno, onde gostamos de viver, não ser, não é, as mesmas soluções que foram utilizadas no passado, do qual eu não conheço muito pouco, mas tem a sua graça, não é? Ou seja, quando eram enviados para os territórios de interior os condenados, os presos, não é? Que iriam reabitar as aldeias da fronteira de Montalegre, desterros. Não, queremos de facto pessoas, que o território seja habitado por pessoas ativas, vivas, que um jovem adolescente consiga encontrar aqui o seu futuro. Isso só se pode fazer se de facto conseguirmos encontrar um caminho para trás dos montes que passe
pela inovação, pela atratividade, pela cultura, pelo prazer de cá vivermos, com bons empregos, bons negócios e bom usufruto. Ainda que julgue saber a sua resposta, e antes de mudarmos de assunto, tenho que lhe colocar esta questão. O Miguel considera-se um novo rural ou um neo-rural? Eu não aprecio muito a palavra, não é? Não tenho nela um grande sentimento, porque tendemos a tornar um pouco mais utópico essa visão, não é? De novo rural. Damos-lhe demasiado peso, criamos demasiadas expectativas e tendencialmente temos a ver essas pessoas com algumas pessoas que decidem falar para a comunicação social, mas escondem, não é? Ou não dão visibilidade àquilo que verdadeiramente importa para o território. Quantos funcionários, não é, das câmaras, frutos, se calhar, de relações amorosas com o seu companheiro ou companheira, vieram viver do litoral para o interior, quantos também, mesmo sem a sua companheira ou companheiro, decidiram vir também trabalhar para o interior e estão cá há 20, 30, 40 anos. Quantas pessoas não vieram nos anos 70, não é? Ou 60, com os povoamentos florestais, todos os guardas florestais eram minhotos e vieram ajudar a criar as casas florestais e os povoamentos florestais e ficaram cá a viver, não é? Mas a tendência, historicamente, ou aquilo, não só atualmente, mas nas últimas décadas e na segunda metade do século XX, a tendência foi sempre o movimento contrário, não é? Sair daqui para fora. Ainda que houvesse esses contraciclos de alguma vinda de algumas populações. Isso em quantidade, não é? Sim. Mas em quantidade é óbvio que o mundo inteiro está a concentrar-se no litoral e em grandes cidades. Então o Miguel não aceita ou tem alguma dificuldade, como disse, em aceitar que esse contraciclo possa ser essa tal nova ruralidade? Pode ser nova, mas eu preferia não lhe dar grande importância, não é? Eu preferia criarmos mecanismos públicos de candidaturas dos quais as pessoas, que até existem, empreendedorismo, não é, social, microemprego e uma série de medidas, mas intensificar muito mais para que seja mais normal as pessoas virem viver para o mundo rural. Ou seja, no meu sentido, não é, senão é quase como ouvir a família, não é? Ou seja, porque é que vais para trás montes, ou porque não tem nada de saber, ou estamos no litoral, num conceito ou numa cidade mais estressante e com outros desafios, com outros negócios, ou estamos no interior com menos pessoas, com um território com muitos produtos para explorar, com muitas iniciativas para desenvolver e não é assim tão difícil optar por isso. Miguel, falemos da associação AEPGA. Quando convidei o Miguel, desafiei-o para conversarmos sobre a sua associação que se dedica ao estudo e proteção do gado asinino, de forma a conhecer as diferentes dimensões, ambições e missões desta peculiar coletividade sediada em território transmontano. Só que, tal como já puderam perceber, o percurso do Miguel está recheado de polifonias temáticas, contextuais e de amplitude, que o tempo disponível para esta conversa não conseguirá alcançar. Portanto, e se o Miguel concordar, falaríamos agora da associação e começava por lhe perguntar o que é que esteve a montante que originou a fundação desta associação. Ao bocado tentei explicar, a AEPGA é uma spin-off do Parque Natural do Douro Internacional, tal como a Palombar, tal como a Erva Prata. Era uma altura em que os parques naturais tinham como missão encontrar valores naturais do seu território, do seu parque natural. No caso do Douro Internacional foram criadas com as comunidades locais, no nosso caso da AEPGA, uma ajudante de farmácia ou dona de uma farmácia que gostava de cães,
uma realizadora de cinema que também simpatizava com os cães e um enólogo e produtor de vinho de Sendim, os três, a colega realizadora de Bem Posta, que aceitaram criar uma associação com o Parque Natural do Douro Internacional que pudesse vir a crescer e a ter a oportunidade de se candidatar a futuros fundos comunitários para o seu desenvolvimento. O Parque Natural motivou o desenvolvimento de estágios para o reconhecimento da raça. Quando eu liderei o processo de terminar o reconhecimento da raça e de criar a associação, foram criadas as condições para que um jovem vindo de Esposende, com estudos em Vila Real, pudesse materializar este conceito e esta visão. Não é perfeito, mas de alguma forma gostamos de referir, e eu gosto de dizer que é uma spin-off do Parque Natural do Douro Internacional. Muito bem. Apesar da designação se referir ao gado asinino, é ou não verdade que o burro mirandês é o vosso ator principal, ou seja, é o centro da vossa atenção? Sim. E da vossa dedicação? Sim, o foco é a raça, a asinina de Miranda e a gestão do livro genealógico. Gostamos todos os burros, não é? Independentemente deles serem de raça ou não. A verdade é que são conceitos diferentes, oportunidades diferentes e havendo um foco no burro de Miranda, não deixamos de podermos, de alguma forma, contribuir também para a melhoria da condição de vida de todos os burros do país. Será realista ou mesmo razoável afirmar que a sobrevivência ou a manutenção da raça do burro mirandês se deve à existência e trabalho da vossa associação? Sim, foi uma oportunidade que surgiu tarde, mas foi bem aproveitada. Podemos sempre dizer que somos um país que teve a infelicidade das autoridades não terem dado a devida importância nos anos 80 que deram às vacas e às ovelhas. Teríamos condições neste país para termos 5, 6 raças de burros portuguesas, o burro de Miranda, o burro da Graciosa, que felizmente com poucos animais, mas foi reconhecido, mas haveria o burro algarvio, sem dúvida, com as características próprias para viver na Serra Algarvia, com trabalhos associados à recolha de água e aos trabalhos agrícolas. Tínhamos o burro saloio, não há dúvida. Felizmente estamos também a trabalhar com entidades locais para a recolha histórica deste burro e quem sabe se não nos dará a oportunidade também de encontrarmos algumas curiosidades. E haveria nichos, o burro da zona de Cantanhede e da Bairrada, onde ainda hoje em dia existem fortes tradições associadas ao burro. Também temos que perceber que nunca houve muitos burros na zona litoral, onde há muito verde. Ele tem dificuldade em sobreviver apenas com a erva que está disponível no local. O burro é originário da África e tem toda uma evolução da sua biologia para comer comida de pouca qualidade, não é? Que tenha pouca proteína, daí que no Minho mesmo, não é? Onde há muito verde, Aveiro, ele nunca se encontrou em grande expansão, aí eram utilizadas as mulas e as vacas. Mas estaríamos sempre a falar de um burro também do norte de Portugal, associado à zona de Vila Real, à zona de Boticas. Haveria curiosamente uma raça que foi desenvolvida para trabalhar nas minas, nas diversas minas, mas principalmente nas minas da Borralha. Houve um médico veterinário, o Sr. Palma, que na altura, nos anos 80, ele era do Alentejo, mas veio trabalhar para a zona de Boticas e levou ainda uma pequena população de 10 burros para a sua herdade no Alentejo. E curiosamente ele sempre teve esse desejo de criar essa raça que lhe chamava
o nome próprio lá de Boticas, agora não me estou a recordar. Mas conseguiu criar essa raça ou não? Não conseguiu criar porque eram poucos animais e ao não haver um trabalho conjunto, não é? com as autoridades e o que eu quero dizer é que nos anos 80 tínhamos criado estas 5, 6 raças autóctones portuguesas. Nos anos 2000, quando estávamos a trabalhar aqui em Miranda do Douro, já existiam muito poucos animais, dizer que aqui não haviam burros reprodutores, havia 1 ou 2 nascimentos por ano e passámos desses 1, 2 nascimentos por ano em 2003 para cerca de 120, 140 nascimentos em 2025, 2026. A raça está viva, está num momento muito interessante de compra e venda. Há muitos interessados e quem produz animais, quem se dedica à sua criação responsável, está a conseguir vender os seus animais relativamente bem, a bom preço, um preço que gostaríamos que fosse justo, tanto para quem compra como para quem vende, e esperemos que assim se mantenha, mas vender é uma arte e nós gostamos muito de estar fortemente ligados à lei da oferta do mercado e da procura, e até há esta curiosidade que muitas vezes encontramos no nosso trabalho, que é os burros também retratam aquilo que se passa no território, não é? E tal como o território precisa de uma renovação geracional, os burros também precisam dessa renovação geracional. O burro mirandês estava mesmo em risco de extinção? Ele ia desaparecer? Eu vou só fazer aqui, aproveitar que ainda estamos no início, apesar de ser mais fácil dizermos burro mirandês, sim, a raça foi reconhecida como burro de Miranda. Ok, muito bem. A vaca já era mirandesa e então o nome podemos vir a discutir com a de Miranda. O burro de Miranda estava mesmo em risco de extinção? Ia desaparecer? Foi uma sorte e um acaso, não havia nascimentos, a raça também é uma população de animais com as mesmas características que tem como finalidade encontrar um objetivo comum para essas suas características. Elas podem se adaptar ao longo do tempo, mas em 2003 e ainda hoje a raça é um animal forte, corpulento, alto, de preferência as fêmeas deveriam ter 1,35 ao garrote, que é próximo já de um cavalo, não é? É maior que um pónei, e tinham como função produzir machos e mulas para uso tanto no Douro Vinheteiro como nas grandes encostas de todo o nosso Portugal. Hoje a produção de mulas não existe, não é? Há muito pouca produção porque este híbrido é um animal diferente, com características muito diferentes e muito difícil de domesticar, mas essas suas características de ser grande, de ser calmo, pachorrento, trazem também vantagens nos dias de hoje, que é uma forte afinidade para poder ser usado como animal doméstico, tanto em trabalhos como o turismo, como a terapia, mas aquele que hoje mais nos interessa promover, que é o uso do burro no pastoreio extensivo e na redução da carga combustível. E porquê? Porque esse uso é um uso não de nicho, não é algo peculiar que uma casa de turismo vai utilizar para utilizar 2 ou 3 burros nas caminhadas com burros, ou um projeto terapêutico que usa a asinomediação e as atividades assistidas por burros para trabalhar um determinado contexto escolar. São muito interessantes, muito úteis, mas não dão resposta aos 140 animais que vão nascer por ano nos próximos 10 anos. E o pastoreio extensivo, a redução da carga combustível nas nossas aldeias, será um espaço que o burro de Miranda tem obrigatoriamente que ocupar. Esperemos que estas palavras possam até chegar ao Ministério da Agricultura, porque infelizmente este ano não fomos
contemplados na elegibilidade do programa do pastoreio extensivo, mas estou certo que com a ciência e com a demonstração prática que vamos fazer, que haverá reversão desta medida e que o burro será incluído no pastoreio extensivo. Miguel, fez a referência à questão da mula e ao não investimento nesse animal. Eles vão desaparecer? Vão desaparecer, mas podem sempre reaparecer por ser um cruzamento, não é? Por ser um cruzamento, e temos o burro de Miranda, ou a burra de Miranda, temos o cavalo garrano, que seria talvez o cavalo que era utilizado neste cruzamento. Criam-se animais pachorrentos para dar um macho burrenho. Há esta curiosidade, que é tanto o macho, ou seja, o cruzamento de uma burra com o cavalo, também pode ser de uma égua com um burro. Apesar dos portugueses, como tínhamos poucos animais da espécie cavalo, não é? Cavalar, para os militares, para os padres, para os médicos, houve sempre diretrizes, decretos reais que não incentivavam, pelo contrário, quase que proibiam o cruzamento de éguas com um burro reprodutor. Então Portugal especializou-se a fazer o contrário, a produzir mulas filhas de burras. Isso porque é que eu digo isto? Porque tanto pode nascer um macho como uma fêmea, um macho filho de uma burra, um macho burrenho ou uma mula burrenha. No entanto, as pessoas desprezavam por completo a mula burrenha, tinha características muito complicadas de domesticação e davam um grande valor aos machos filhos das burras. O macho burrenho. Burrenho por ser filho da burra. Exato. No caso, quando eram utilizadas éguas, era ao contrário. Preferiam muito mais a mula eguariça, um animal fêmea, mula, filha da égua, com o cruzamento com um burro, do que o mulo burrenho, o mulo eguariço. Agora, o que não deveríamos perder é a cultura muar, não é? Esperemos, não é? E gostaríamos muito de iniciar, não é, um trabalho de recolha do uso dos muares no Douro vinheteiro. Estamos neste momento em contacto com alguns enólogos para nos ajudarem a guardar ainda em formato vídeo ou outro, a importância que as mulas tiveram, não é, no Douro vinheteiro e no trabalho com as vinhas por todo este país. E ainda é possível encontrar esses animais a trabalhar? Neste momento estão a utilizar cavalos, não é? Okay. Por o que vemos, não é? Felizmente, algumas reportagens da TVI, nos pequenos nichos onde a tração animal ainda é o único fator de lavoura nessas vinhas, que são as vinhas mais que centenárias, as que resistiram ao problema fúngico que afetou as vinhas nos anos transatos, mas a tração animal também é outro, ou seja, o que manteve no território o burro foi a tração animal, foi as pessoas terem um burro para poderem labrar a pequena horta, sim, as suas batatas, o grão de bico, a sua função social, não é? Económica. Ou seja, há fortemente ainda enraizado esta cultura no nosso território e que estamos também a tentar inovar com novas alfaias agrícolas. A EPGA está sediada na aldeia de Tenor, no concelho de Miranda do Douro. É lá que estão os vossos animais, é lá o Centro de Valorização do Burro de Miranda. Quer-me falar um pouco sobre este Centro de Valorização? Sim, na altura, quando em 2005 iniciámos este trabalho de nos darmos a conhecer à sociedade, para conservar o burro de Miranda, era importantíssimo conseguirmos conservar o burro de Miranda pelo seu papel cultural, não é? Ou seja, como o burro não produz nem queijo nem carne, curiosamente, ao nos termos que reinventar, foi definido que
algo que deveríamos preservar era a sua identidade e a sua cultura e as suas características, né, de animal doméstico, pachorrento, muito dado aos humanos. E então, nas primeiras visitas que alguns curiosos sócios faziam ao território, queriam conhecer o burro de Miranda. Isso no primeiro ano andei porta a porta a visitar os criadores e a dar a conhecer o burro de Miranda. Em 2005, 2006, tornou-se urgente encontrar um local onde pudéssemos apresentar os burros a quem queria conhecer o burro de Miranda e, na altura, tentarmos ainda realizar a reprodução de algumas burras com muita idade, mas que tinham as melhores características morfológicas representativas do burro de Miranda. O pelo comprido, que é uma característica diferenciadora, já não existia tanto como nós gostaríamos e, na altura, fizemos um enorme esforço por também criarmos um núcleo de conservação do burro de Miranda, algumas fêmeas reprodutoras e também, como não havia este forte estímulo de também de criar animais, a associação também assumiu o seu papel enquanto criador na reprodução e na criação de alguns animais por ano, e assim surgiu o Centro de Valorização do Burro de Miranda. Depois surgiram a primeira campanha de apadrinhamento e amadrinhamento de animais para as pessoas virem visitar, e é com orgulho, as pessoas queriam vir visitar os seus animais e vinham-nos visitar ao Centro de Valorização do Burro de Miranda. Essas instalações são propriedade da associação ou estão... Neste momento são propriedade da associação, fomos comprando pouco a pouco, sempre com muito esforço, com o dinheiro que fomos recolhendo dos nossos sócios, padrinhos e madrinhas, algumas candidaturas que fomos fazendo, poupando, tendo também algum apoio da freguesia da Tenor, agora União de Freguesias de Sendinho e a Tenor, e do próprio município. Felizmente são nossas, e recentemente aprovámos um programa do Turismo Portugal, que era o Interior Mais, que nos vai permitir realizar o Centro Interpretativo do Burro de Miranda e do seu património na aldeia da Tenor, e desenvolver também algumas melhorias no nosso centro. Quantos animais tem nesse centro? Esse centro tem cerca de 60 animais, apesar de hoje em dia também termos outro centro mais dedicado aos burros de idade e abandonados, que é o Centro de Acolhimento do Burro, localizado em Pena Branca, Miranda do Douro, que tem cerca de 30 animais. Estamos também a dinamizar, em conjunto com o município de Vimioso, o Centro de Atividades Lúdico-Pedagógicas integrado no Pinta, onde temos cerca de 10 animais. Pronto, mas então esses animais são todos vossos? São todos nossos, sim. E são todos burros de Miranda? São todos burros de Miranda, excetuando o primeiro burro que recolhemos na altura, em 2003, que é o Tó, que era um burro órfão que recolhemos e que tivemos a sorte de o criar a biberão e dele se ter formado e hoje ainda nos faz companhia desde 2003 até 2026, vai fazer anos em outubro. Portanto, fazem criação, já referiu isso? Sim, fazemos um incentivo à criação responsável, criamos cerca de 5, 6 animais por ano, para dar algum tempo também, um compasso de espera entre o parto das nossas fêmeas, uma recuperação pós-parto e darmos... Ou seja, apesar da raça estar em extinção, também não há pressa, não é? Ou seja, também
temos que fazer, os antigos faziam algumas coisas mal, mas também faziam muitas coisas bem, e uma das que aprendemos com eles foi deixar a burra recuperar energeticamente, corporalmente, para depois iniciarmos outro processo de fecundação e criação. Damos também um forte apoio a alguns criadores que têm as suas burras com problemas reprodutivos ou que têm falta de possibilidade de ir a um macho reprodutor. Recebemos também no nosso centro, e através da reprodução assistida, por vezes com monta natural, por vezes com inseminação artificial, também ajudamos na reprodução de algumas fêmeas dos nossos criadores. O espaço disponível que tem é suficiente para a realidade atual do centro e daquilo que é a vossa pretensão ou ambição em relação à raça? Sim, gostaríamos que fosse mais, principalmente para a implementação de alguns projetos piloto que estamos a implementar nos nossos centros. Mas para o tal bem-estar, que é uma das vossas principais preocupações, para o próprio bem-estar dos animais que estão lá neste momento, aquele espaço é suficiente? Suficiente é, não é? E conseguimos gerir bem, não é? Com gestão de pastos e falta talvez algumas estruturas de apoio, corriças amovíveis, podemos assim dizer, onde os animais possam pernoitar e comer, e podermos fazer um pouco mais de rotatividade do espaço central onde eles habitam. Esses animais, os animais que estão no vosso centro, em qualquer um dos centros, estão num ambiente protegido e não servem a qualquer outro propósito a não ser estarem disponíveis para as atividades da associação e dos centros no qual estão inseridos. Sim, mas neste momento, como disse, alguns dos animais, principalmente os nascimentos, sejam burras ou burros, começam neste momento a serem direcionados para o programa da Brigada Florestal Animal e vão aprendendo a gerir, a conseguirem perceber o que é um pastor elétrico, são encaminhados também para um pastoreio extensivo em zonas de azinhal com matos ou em lameiros, para começarem também a compreender que o seu trabalho vai passar por facilmente serem encaminhados para os diferentes projetos nos quais estamos envolvidos. Falemos um pouco das atividades que são promovidas pelo centro. Já falou aí um bocadinho do apadrinhamento dos animais. Cada burro ou burra tem um nome próprio, também já verifiquei isso. Como é que se processa esse apadrinhamento? Neste momento nós temos 13 animais que são embaixadores do projeto desenvolvido pela AEPGA. Porquê 13? Porque temos que nos focar, não é? E também na campanha de apadrinhamento o nosso propósito é dar a conhecer a história desse animal, o que aconteceu nesse ano, a recolha fotográfica cada ano ou 2 vezes por ano de como é que o animal se encontra, e seria impossível fazermos para os 100 animais que temos neste momento ao nosso encargo. Por isso esses 13 animais são embaixadores do projeto que a Associação desenvolve. Incentivamos a que as nossas madrinhas e os nossos padrinhos que têm entrada gratuita nos nossos centros possam vir conhecer os seus animais, desfrutar um pouco da visita e da companhia deles, e estamos neste momento com este novo projeto também a tentar construir as condições para que no futuro possam vir e conhecer e ver até os seus animais numa maior autonomia e num contacto que não seja tão restrito aos horários das visitas que temos hoje em dia. Um outro projeto, a publicação do Alforgica, eu tenho aqui um exemplar. Este é o vosso jornal oficial. De onde surge este nome? Já agora, o que é uma alforgica? É uma alforge?
Sim, na altura, em 2005, ainda num formato de impressão numa folha A3 que se dobrava e que enviávamos com muito poucos recursos financeiros, era dar a conhecer as novidades do último ano que a Associação desenvolve. O nome Alforge é um saco, não é? Que era utilizado antigamente para o transporte dos materiais, dos produtos agrícolas das pessoas do campo para casa ou de casa para a feira, não é? No fundo aproveitava o lombo do animal, um tapete que depois nos dois lados do animal podemos pôr material. Preferência, o peso deve ser equilibrado para que se mantenha também a carga equilibrada durante a viagem. Então pareceu-nos, também era necessário salvar as alforjas, não é? Dar-lhe uma nova vida, dar-lhe um novo uso, e foi isso que fizemos no artesanato, mas também fizemos então no nosso jornal, que foi evoluindo com o tempo e felizmente hoje em dia dedicamos um grande esforço neste jornal para dar a conhecer as novidades do último ano, para também integrarmos uma página dedicada ao mirandês para a importância de dar a conhecer a língua mirandesa e uma maior vontade de muitos mais portugueses quererem aprender a falar mirandês. E este ano a que vai sair vai ser dedicada ao Ano Internacional dos Pastores e da Pastorícia, para entrevistarmos a professora Marina Castro a falar sobre a importância da pastorícia, dar a conhecer a importância que os burros têm também neste uso de apoio à pastorícia por todo o mundo, e encontrando assim uma forma também de dar a conhecer o nosso trabalho, o território e aquilo que nos preocupa enquanto sociedade nos dias de hoje. Portanto, é um jornal anual, é uma tiragem anual. Tem esta também possibilidade, já que vamos enviar a carta aos nossos associados com a convocatória para a Assembleia Geral, aproveitamos para enviar o jornal e aos nossos padrinhos e madrinhas um agradecimento, e damos a conhecer também as novidades dos burros apadrinhados, porque sem eles a Associação hoje em dia não poderia fazer aquilo que faz, de também ter a liberdade de ter uma autonomia financeira sempre débil, sempre difícil, mas quanto mais forte for o apoio dos nossos padrinhos, dos nossos sócios, mais independentes somos de podermos também sermos únicos e termos a nossa própria voz no território. Passeios ou caminhadas com burros, como é que isto acontece? Tem percursos ou rotas fixas, com extensões fixas ou variadas, com graus de dificuldade variada? A Associação já evoluiu muito nesse conceito, isso em 2003, 2005, parecia-nos super importante valorizar os passeios com os burros para a promoção de um uso que é o uso do burro como forma de transporte, como foi desde sempre, a imagem mítica, não é, de transportar Jesus Cristo, de toda a carga, quando vamos ainda hoje a alguns países africanos, vermos a importância que o burro tem no transporte de pessoas, de água, de lenha para todo o lado. Mas na nossa fase evolutiva, enquanto no início nos parecia muito importante divulgar esta possibilidade do animal, evoluímos ao longo das nossas caminhadas, dos nossos passeios que fomos realizando, que mais importante que ir em cima do burro é ir ao lado do burro e caminhar com ele. Estamos a precisar todos, enquanto sociedade, de caminhar na natureza, caminhar com os burros na natureza. Felizmente já existem países como a Irlanda e Escócia, onde o médico receita
passeios na natureza, e fomos evoluindo de facto para dar uma maior importância a caminhar com os burros e não tanto o caminhar em cima dos burros. Por isso as caminhadas tornaram-se também mais longas, não é? Neste momento a caminhada que realizamos no Calpe, em Vimioso, tem a duração mínima de 3 horas, mas mais para quê? Para que as pessoas possam realmente, todos possamos desfrutar do animal numa caminhada ao longo do rio Angueira, subir, conhecer o rio Angueira e regressar, mas até mais importante que estas caminhadas muito pontuais são os programas que estamos a realizar com o nosso parceiro Vadiagem e também em parceria com a Palombar, que é o Nordeste Borriqueiro, que é uma caminhada de 4 dias, desde a aldeia da Matela até a Tenor, conhecendo o castelo, o Rio Maçãs, a ponte sobre o Rio Maçãs, o castelo de Algozo, Valcerto, Saldanha, Teixeira, conhecer o artesão que faz as navalhas na aldeia de Uva, jogar cartas com as comunidades da aldeia de Mora e chegar a Teixeira e a Tenor. Esta caminhada tem 4 dias de duração, cerca de 40 quilómetros, e é muito bom saber que já iremos talvez perto da 20ª edição e há uma forte adesão e esperemos podermos conseguir aumentar o número de edições por ano a partir do próximo ano. Muito bem. As visitas ao centro, presumo que sejam visitas tanto espontâneas como organizadas e previamente previstas. Consegue identificar os visitantes padrão que vos visitam? O padrão, felizmente, os números são muito interessantes, não é? Nós não temos as condições financeiras para podermos estar abertos todos os dias. O turismo é uma responsabilidade e devemos conseguir evoluir de termos um bom produto consistente, com muita qualidade, e devemos, na nossa opinião, devemos privilegiar a qualidade, e mais vale diminuirmos o número de dias que estamos abertos, mas quando estarmos abertos, estarmos verdadeiramente abertos ao visitante que nos vem conhecer. Temos muitos sócios, padrinhos, madrinhas, a grande maioria vem do litoral, Porto, Lisboa, Coimbra, Aveiro, o que é um bom sinal porque não é, nós já realizámos o projeto 11 burros, 11 destinos. Na altura eram 11 burros da campanha de apadrinhamento que deram a conhecer 11 pontos de interesse do território para as pessoas poderem vir visitar o seu afilhado, mas poderem conhecer o território, e felizmente é isso que tem acontecido, não é? O burro de Miranda é um verdadeiro embaixador do Planalto Mirandês. Cicerone da região. São visitados por escolas? Também, felizmente. Qual é o limite máximo de um grupo que possa vir nós, em simultâneo? Neste momento, em Atenor, no Centro de Valorização do Burro de Miranda, temos a capacidade de juntar cerca de 12 pessoas por visita. Quando é necessário, tentamos ter mais que um monitor disponível para dar resposta a estas solicitações. As visitas escolares são enquadradas noutro conceito, devem ser efetuados os contactos necessários previamente para que possamos agilizar. Como é um autocarro, já vão ter que ir a pé desde o centro da aldeia até ao centro, não é muito longe, mas obriga a que os professores tenham essa capacidade de gerir as suas crianças e os seus estudantes nesse caminho. Curiosamente, temos recebido muitas escolas que apadrinham os burros numa campanha de apadrinhamento focado no contexto escolar. E através desse apadrinhamento o professor trabalha com eles conceitos, não é, como o bem-estar animal,
como conceitos na aula de educação visual, de desenhar o burro, e como prenda para quem se comporta bem, e se a turma se portar bem, vêm depois visitar o seu animal, o seu burro que foi apadrinhado, e é isso que tem vindo a acontecer. Ainda agora, no dia 25 de Abril, vamos receber a turma do professor Eleutério, que já desde há mais de 5 anos promove esta visita escolar ao nosso centro. Curioso o Miguel referir isso, esse apadrinhamento institucional, porque estamos a falar não só de apadrinhamento por parte de indivíduos ou de famílias, não é? Mas também de instituições que podem apadrinhar um animal. E aqui há tempos apanhei esta notícia aqui num jornal regional, que o comando da GNR de Bragança também apadrinhou um burro. Aqui também cometem um erro, a notícia que diz burro mirandês. Foi só para... É mais fácil, não é? Chamar. Sim, mas, portanto, também as instituições, e tem havido adesão por parte das instituições? Tem, desde a GNR, que muito nos anima, porque temos uma função comum que é zelar pelo bem-estar animal, não é? No fundo, esse apadrinhamento também permitiu a realização de uma colaboração ativa entre a EPGA e o CEPNA, no sentido de realizarmos formações conjuntas sobre o bem-estar animal e sobre como avaliar o bem-estar animal. Também temos empresas privadas que têm aderido, às vezes em questões de team building, em que decidem doar um donativo a uma associação e que por vezes temos sido escolhidos. Felizmente este ano, e após um processo também longo de reconhecimento de utilidade pública e de pedido de adesão à listagem de entidades que podem receber a consignação do IRS, também este ano fazemos parte da lista e esperemos ano a ano também continuar a recolher mais apoios da sociedade. Miguel, fala-me agora um pouco do Centro de São Joanico, portanto o Centro de Ações Lúdico-Pedagógicas que está relacionado com o Burro de Miranda. Fala-me um pouco desse centro lúdico. Surgiu também já um projeto desde 2008 que foi conceptualizado. O município teve a oportunidade de aprovar um projeto PROVER para a constituição do PINTA, Parque Ibérico de Natureza e Aventura, que tinha sempre o Burro de Miranda como um dos elementos-chave para a sua dinamização. Felizmente também evoluiu para a constituição de um protocolo de colaboração ativo com o município de Vimioso, a quem agradecemos terem confiado em nós também este papel de podermos ajudar a dinamizar o PINTA na sua essência, e está mais focado nas atividades lúdico-pedagógicas. Neste momento tem sido encaminhado e temos recebido muitas visitas de turismo sénior, visitas de programas inseridos neste tipo de turismo, porque tem as condições ideais para o receber, um bom estacionamento para os autocarros, uma exposição permanente que decorre no PINTA e outras atividades como sejam o Burro de Miranda, mas também o novo espaço da astronomia, o lameiro onde podem usufruir do piquenique. Mas também temos feito um trabalho muito interessante neste momento de trabalho com a comunidade escolar, novos programas que estão a surgir no território de envolvimento de algumas turmas e de alguns jovens com maior dificuldade de aprendizagem em sala de aula, e onde estão a ser realizadas atividades regulares de envolvimento destes alunos num contexto de educação não formal, fora de sala de aula, e em que tanto nós, a EPGA, como professores e agrupamento de escolas, estamos muito satisfeitos com os primeiros resultados, e esperemos que venha a traduzir-se num programa regular de trabalho com um conjunto diverso de agrupamentos escolares, para a importância
que os animais e que as atividades agrícolas e as atividades fora da sala de aula possam ter para uma maior motivação e envolvimento destes jovens na sua educação. Miguel, 2 provocações. A resposta breve. Faz sentido afirmar: o burro passou de animal de trabalho a animal de estimação? Ora bem, nós neste momento preferimos adotar, ou se virmos no passado, as nomenclaturas são dadas por nós, não é? Mas quando o animal foi domesticado há 6.000 anos atrás, mais 2.000 anos mais antigo que o cavalo, e é muito tempo, não é, neste processo. Primeiro foi o cão, através, não é, o homem antigo precisava não é, do cão que veio, não é, domesticado do lobo para o acompanhar nas suas caçadas, não é, e foi apurado para esse desenvolvimento de cooperar com o homem na caça e outras funções de guarda. O burro terá surgido ainda antes, não é, ou durante o crescente fértil e durante, não é, foi também nessa zona da África que surgiu a agricultura e que surgiram as primeiras relações do homem com a agricultura sedentarizada, e o burro terá sido escolhido porque o burro tem muitas semelhanças com o homem. Se formos a reparar, não é, a forma como o burro se agrega enquanto indivíduo com os seus outros companheiros, a forma, a curiosidade que ele tem, a empatia, a docilidade, a forma pouco brusca com que ele também manifesta o seu desagrado, fazem dele um animal muito especial no contexto doméstico. Nós temos sempre que ver, por isso é que eu tenho alguma dificuldade de dizer se é de trabalho ou se é de domesticação, porque eu vejo pessoas montadas nos burros com as carroças, ou montadas em cima do animal, ou a fazer um trabalho agrícola, sem qualquer freio e sem qualquer forma de violência no seu trabalho. Ou seja, isto quer dizer que o burro até não desgosta de estar ali com o seu dono a fazer aquele trabalho, porque se não gostasse, o homem teria que usar métodos mais dócil, violentos. Menos temperamental. Se formos a ver no cavalo, sim, não é? Obrigatoriamente têm que ser usados freios, e felizmente as esporas já não são tão legais para o controle desse animal. Então isto quer dizer que, para mim, apesar dele ajudar, mas na altura, no passado, todos trabalhavam, não é? O homem também era, sim, um animal de trabalho, porque trabalhava das 8 às 8 da noite todos os dias. Miguel, segunda provocação, e socorrendo-me deste desdobrável ou deste panfleto que vocês fizeram e que está muito giro, afirmam desde 2001 a trabalhar pelo bem-estar de burros e pessoas. Trabalhar o bem-estar dos animais é trabalhar o bem-estar dos humanos? Sim, porque há esta relação muito próxima também, que as associações de raças autóctones, não é só o burro de Miranda, também são os nossos companheiros da Associação da Vaca Mirandesa e da Ovelha Churra Galega Mirandesa, em que o trabalho que nós desenvolvemos com os nossos criadores locais vai muito além de um cliente, de venda de um produto ou de a realização. É também criar uma amizade com as pessoas, uma preocupação, um diálogo também que todos temos com os nossos criadores. Se for preciso também se resolver algum problema, também estamos disponíveis para o receber. Felizmente decorre presentemente um projeto de inovação social que uniu estas 3 associações e o município de Miranda do Douro num programa de inovação social que tem como foco verdadeiramente esse trabalho de uma maior interação
entre as associações e os seus sócios criadores, e achamos que deve ser trabalhado de futuro, porque principalmente no envelhecimento ativo, e estamos neste momento a trabalhar com o IPB, mas também receptivos a outros investigadores que possam nos ajudar a fazer prova de que ter animais no envelhecimento ativo, a viver na aldeia, na sua casa, dá vida. E não dá aborrecimento, nem dá depressão, nem dá outros problemas que poderiam estar inerentes. E esta cultura animal que ainda temos em Trás-os-Montes e noutras zonas do país, também no Minho, é algo que o país não devia desperdiçar. Devemos sempre ter presentes que o nosso atraso até aos anos 80 e até à entrada na União Europeia pode ser, no presente e no futuro, uma das nossas formas de desenvolvimento. Uma das nossas vantagens. Uma das nossas vantagens. Todos nós nascemos ainda com um pai ou com um avô que tinha burros, que tinha vacas, que tinha mulas, que fazia alheiras na sua própria casa, que matava o porco, que fazia o arado com as suas próprias mãos, que fazia o seu banco com as suas próprias mãos. E numa era de inteligência artificial, saber trabalhar com as mãos, com a cabeça, e temos a destreza de fazermos coisas por nós próprios e com o nosso saber, vai ser uma enorme vantagem no futuro. Miguel, o tempo da nossa conversa já vai longo. De qualquer forma, eu ainda queria falar sobre aqui um outro aspecto da vossa atividade. Um dos aspectos que considero mais relevantes e até mais prodigiosos da vossa intervenção é o trabalho colaborativo, que se percebe a cada momento, a cada projeto e em cada parcela do território onde intervém. E esta percepção resulta também de factos empiricamente verificáveis, pois no vosso portfólio de atividades, ações ou missões, existe uma preponderância de colaborações, de coautorias, de parcerias e outros formatos de participação em coletivos setoriais ou temáticos, seja em aproximações aos temas ambientais ou de conservação, aos temas culturais, de patrimónios vários ou identitários e de pertença aos temas do extrativismo e da predação dos territórios, entre tantos outros. Miguel, o trabalho colaborativo é uma estratégia da vossa coletividade? É o segredo do vosso sucesso? O trabalho colaborativo é aquilo que designa o trabalho das associações enquanto missão, não é? E até é curioso, ainda bem que escolhemos este espaço, porque estamos no espaço gerido pelo Conselho Diretivo dos Baldios de Vilarinho, da Associação Baceiro, onde ainda se realiza o Conselho, onde a comunidade se reúne para trabalhar pelo povo todos em conjunto e onde muitas das decisões desta aldeia são frutos de uma decisão comunitária. É outro trunfo de Trás-os-Montes e sem dúvida que é uma das nossas vontades de continuar a demonstrar que o trabalho colaborativo, que o trabalho em rede, que o trabalho promovido pelas associações é distintivo, não é tão rápido, nem demonstra tanto show-off como por vezes uma empresa ou um projeto privado o faz, não é? De um momento para o outro, seja agora os hotéis que estão a surgir em Trás-os-Montes, seja qualquer outro projeto mais privado. Mas quando se vão maturando no tempo e ficando, além de termos esta capacidade de gerar emprego, de gerar oportunidades para o território, porque quando aprovamos um projeto no Fundo Ambiental de 200 mil euros,
99% desse dinheiro fica no território, fica nos ordenados que são pagas às pessoas, fica nas prestações de serviços, fica no gasóleo, nos pneus que são mudados em Bimioso ou em Miranda do Douro, nas idas ao supermercado, ou seja, aprovar projetos tem essa grande mais-valia de trazer dinheiro para o território. Além dessa mais-valia que trazemos, também trazemos pessoas para o território, que enquanto trabalham nas associações a fazer o seu papel, são muito acarinhadas e há um agradecimento por todo esse trabalho, mas também quando decidem enverdar por um projeto mais pessoal no território, é também uma spin-off da própria associação para o território e essas pessoas que ficam no território a viver e a trabalhar, que tiveram como história o trabalho na associação, são muito importantes para o território. Daí que este trabalho colaborativo, de conseguirmos integrar as pessoas nos momentos mais difíceis de conhecer o território, de não conhecer ninguém, são também tão importantes e por isso também se o fazemos para nós próprios, também o fazermos em rede com outros parceiros que também estão a tentar trabalhar no mesmo conceito para a revitalização de Trás-os-Montes, faz-nos todo o sentido. Miguel, imagina-se a sair daqui, a procurar um novo território, a ter outra ocupação? Em tom provocatório, não é? Ou a brincar, diria que se transformarmos Trás-os-Montes num novo Alentejo, acho que abandono Trás-os-Montes à procura do território. Se conseguirmos sermos capazes de criar um modelo de negócios, um modelo territorial baseado no verdadeiro Trás-os-Montes e na sua paisagem agro-silvopastoril, em que o minifúndio, não digo, mas um pequeno aumento do minifúndio em parcelas mais trabalháveis, mas sem a grande ambição de nos tornarmos no novo Alentejo, eu acredito que sim, que vamos consegui-lo fazer, que haverá agora uma grande discussão entre vários pensadores do território, mas quero no final acreditar que a qualidade, que os produtos de alto valor acrescentado, não interessa fazermos azeite por fazer, interessa-nos fazer o melhor azeite do mundo que saia de Trás-os-Montes e que não seja incorporado o melhor azeite noutros azeites para dar visibilidade a outros territórios. Miguel, para acompanhar esta conversa, escolheu Quentin Tarantino, ou melhor, escolheu uma banda sonora do filme Pulp Fiction e disse-me que tinha um conjunto de razões para essa escolha. Quer partilhar o que é que o levou a escolher? O cinema sempre, seja ele português, seja ele de autor, os documentários são talvez a ferramenta que temos hoje em dia. O cinema também transformou-se hoje numa forma mais fugaz não é? Através do Instagram, dos Reels, do YouTube, mas termos a capacidade de transformar em histórias acompanhadas por uma boa banda sonora para fazermos a sociedade refletir sobre o seu presente e o seu futuro, é sem dúvida uma das ferramentas que temos ao nosso dispor para provocar essa reflexão. A banda sonora, não há nenhum bom filme sem uma boa banda sonora, e o Tarantino sempre nos deu a conhecer excelentes bandas sonoras em todos os seus filmes, e também, sem dúvida, que é um realizador que merece o nosso louvor, porque produz apenas filmes de altíssima qualidade. Definiu na sua vida que iria fazer 10 filmes, estamos a chegar perto do 10º, esperemos que depois decida
Um prolongamento. reinventar-se e realizar documentários, não é? O David Lynch também foi assim, não é? Fez bons filmes e no fim de vida dedicou muito do seu tempo a realizar documentários. Tinha uma série documental, um pouco como o Luís está a fazer, de conhecer tanto na América como noutros países bons projetos, não é? De renovação do mundo rural. Por isso, viva o Tarantino e viva todos os bons realizadores que provocam a mudança neste nosso mundo. Miguel Novo, uma vez mais, muito obrigado pela disponibilidade, pela conversa e por partilhar connosco o projeto AEPGA. Muito obrigado. Obrigado também por dar a conhecer um pouco melhor aquilo que é o meu trabalho e o trabalho da AEPGA. Apesar de todo o esforço que fazemos por dar a conhecer o Burro de Miranda e o nosso trabalho ao mundo, sentimos que ainda há algo por apresentar e estamos a pensar até como chegar mais perto das comunidades locais, um chavão para dizer pessoas que coabitam connosco neste território, para que consigam perceber de facto o trabalho que nós fazemos, porque existem sempre dúvidas e como é muito desconhecido e talvez até um pouco surpresa, não é? Como é que os burros podem contribuir tanto para o desenvolvimento do território, causa alguma estranheza e esperemos também nos conseguirmos inovar para chegarmos e levar as nossas ideias e o nosso trabalho até todas as pessoas. Muito bem. Terminamos assim mais uma nova conversa rural, sabendo que regressaremos com novos convidados e outros temas. Muito obrigado. Loving you weather, times are good and bad, happy or sad. Ooh, yeah. Well, the times are good and bad, happy or sad. Why people break up, and turn around and make up? I just can't